Olá, meus amados irmãos, bom dia. Olá, meus amados irmãos, bom dia. Olá, igreja, bom dia. Olá, povo abençoado de Deus, bom dia. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, vamos aqui dar sequência à nossa série de estudos de perguntas e respostas impactantes. Perguntas que não vemos normalmente. São perguntas mais raras e respostas impactantes. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso terceiro estudo da nossa segunda semana, né? E a pergunta a qual nós vamos responder hoje é a seguinte: quantos Herodes temos na Bíblia? Quantos Herodes temos na Bíblia? Vamos descobrir, meus irmãos. Vamos descobrir, vamos estudar, vamos ver? Vê só, eu, Carlos, servo de Cristo, muitas vezes eu me confundo muito com a leitura do Evangelho a respeito dos Herodes que aparecem aqui. Menciona Herodes, depois Herodes Antipas, depois Herodes Agripa. Meus irmãos, quem foram esses homens? E quantos deles tem? Quantos Herodes tem na Bíblia? Vamos descobrir, meu irmão. Esse nome de Herodes mencionado realmente confunde muito, meu irmão, muito. Confunde muito a cabeça, tanto minha quanto de todos que leem a Bíblia. Porém, eu vou te explicar de forma simples, quem foi cada um desses Herodes. E você verá como será bem simples aprender a partir de agora. Vamos lá, meu irmão. Quem foram os vários Herodes? Oh, glória! A primeira coisa, meus irmãos, a entender é que são mencionados vários Herodes na Bíblia. Pelo menos uns 6. Esse nome, Herodes, era um nome muito comum de vários reis que foram governantes da região da Palestina, região ali de Israel, né? E arredores ali, sabe? Lá por volta, meus irmãos, dos anos 37 antes de Cristo, e lá por volta dos anos 70 depois de Cristo, esses governantes eram chamados de idumeus, pois esses idumeus eram de uma região chamada Idumeia, que era o nome grego lá da região de Edom, onde antigamente morava os descendentes de Esaú. A palavra Herodes no grego é Herodes e significa heroico. Ou seja, a ideia do uso desse nome era nomear governantes de uma família muito poderosa da época, né? Primeiro vamos falar de Herodes o Grande. O primeiro desses governantes foi Herodes o Grande, que governou toda a região da Palestina entre o ano de 37 antes de Cristo e 4 antes de Cristo, quando faleceu, né? Esse Herodes foi o que mandou remodelar o templo de Zorobabel, criando o grande e famoso templo de Herodes. Ele também foi, meu irmão, o governante que encontrou com os magos lá na época do nascimento de Cristo, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 1, e que mandou matar, sabe, os menininhos de menos de 2 anos, lá em Belém, da Judeia. Essa passagem está lá em Mateus 2, no versículo 16. Veja só, meu irmão. Agora vamos falar de Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Olha só, após a morte do Herodes o Grande,
os 3 filhos, Arquelau, Antipas e Filipe, assumiram cada um algumas partes do reino do pai, o Herodes o Grande. Herodes Arquelau governou a região de Judéia, Samaria e Idumeia entre os anos de 4 a.C. e 6 depois de Cristo. Vemos a menção sobre ele lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 22. Veja só: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, Herodes temeu ir para lá, e por divina advertência preveniu em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Ou seja, Herodes Antipas governou a Galileia e a Pérea do ano de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele é mencionado na Bíblia tendo graves problemas com João Batista e manda decapitar João Batista. Está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 1 ao 12. Jesus o clamou de raposa. Jesus o clamou de raposas. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei. Lá em Lucas, meus irmãos, capítulo 13, versículo 31 ao 32. Agora, Herodes Filipe, eita glória, governou a região que ficava no nordeste do lago da Galileia. Isto é, Itureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites e Auranites. Meu irmão, é assim, nós estamos aprendendo junto. Ele governou no ano de 4 a.C. a 34 depois de Cristo. Temos na Bíblia um relato de Lucas sobre ele, que fala assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisanias tetrarca da Abilene. Lucas 3, versículo 1. Agora, meus irmãos, vamos falar do Herodes Agripa 1. Herodes Agripa teve ser governador de 41 depois de Cristo a 44 depois de Cristo, e governou sobre toda a terra de Israel. Toda a terra de Israel. Da mesma forma que o primeiro Herodes o Grande reinou. Ele foi quem ordenou a morte de Tiago, meu irmão. Olha o que diz Atos 12, versículo 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 12, versículo 1 e 2. Herodes Agripa II governou uma região que era praticamente a mesma de Herodes Filipe, entre os anos de 50 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. O apóstolo Paulo esteve diante desse Herodes para fazer a sua defesa, e foi ele quem disse a Paulo que quase se tornou um cristão após ouvir o testemunho incrível de Paulo. Olha só o que diz Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, 28. Não sei, meus irmãos, não sei se você entendeu, mas olha só, deu para entender aqui, né? Os seis Herodes, né?
Você viu que cada um governou numa época, cada um fez a sua parte na época, né? Uns foram maus, outros foram mais ou menos. E deu para entender, meu irmão, né? Que houve seis Herodes. A Bíblia menciona sobre esses 6. E, meus irmãos, esses são os 6 Herodes que a Bíblia nos ensina. Eu espero, meu irmão, que vocês tenham tirado a sua dúvida, né? Até porque eu também não entendia muito sobre os Herodes, né? Eu estudei um pouquinho para modo de vir aqui passar para os irmãos. E, meus irmãos, eu creio que vocês se edificaram com essa palavra. Eu creio que vocês se fortaleceram com essas palavras. Porque conhecer um pouquinho da Bíblia é muito bom. Conhecer um pouquinho desses reis. Conhecer um pouquinho desses grandes Herodes, desses governantes, né? É bom para nós. É bom para desenvolver o nosso entendimento, né, meus irmãos? Meus irmãos, tá aí o nosso terceiro estudo, a nossa terceira pergunta respondida. Amém, meus irmãos? Então, são 6 Herodes que a Bíblia menciona. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha, não se esqueçam, meus irmãos, de se inscrever no nosso canal, Carlos Servo de Cristo, tá bom? De acionar o sininho de notificação, amém? De deixar o like, compartilhar, comentar, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos compartilhar, tá bom? Vamos encher outros corações com um pouquinho do entendimento de Deus, amém, meus irmãos? Pouquinho a gente chega lá, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais uma pergunta para a gente estar respondendo, amém? Espero que o Senhor nos fortaleça. Espero que o Senhor nos livre de todo mal. Espero que o Senhor continue nos guardando, amém, meus irmãos? Que nos dê força, sabedoria e graça. Que a gente venha cada dia mais se encher de fé e de sabedoria, amém, meus irmãos? Para a gente pregar o Evangelho para toda criatura. Para isso nós precisamos ter um pouquinho de sabedoria, amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.